Você sabia que existem algumas formas de você destinar o quanto vai ser gasto entre despesas fixas, variáveis, investimentos, aposentadoria? Exatamente, para isso nós temos alguns métodos, conhecido como 50-30-20, 70-30, 60-20-20 e também o degrau abaixo. Então eu vou dar alguns exemplos com até um salário de R$2.000 e no exemplo eu não quero ninguém resmungando, pelo amor de Deus. Ai, Vitor, não dá para gastar X quantidade no essencial. Porque isso aqui é só um exemplo, cara. Você foca simplesmente na distribuição da renda, em aprender o método. Se ele for aplicável para você, tudo bem. Caso ela não seja aplicada para você, você vai mexer algumas peças e adaptar para a sua realidade. Outra coisa, quando as pessoas começam a falar que elas vão guardar dinheiro, vão juntar dinheiro, a primeira coisa que elas pensam é: eu vou parar de sair no final de semana. Cara, e por incrível que pareça, deixa eu explicar aqui rapidinho, mais perto. Vai dar merda, cara, porque isso tá na cara, vai dar merda, é uma das maiores burradas que você vai fazer. Não precisa parar de sair, você precisa simplesmente diminuir o gasto quando você sai. Querendo ou não, o ser humano, ele foi feito para se socializar, ele precisa de algum tipo de lazer, porque só trabalho, juntar dinheiro, cara, não dá, fica chato, fica maçante. Por isso, não para de sair. Tenta administrar o dinheiro da melhor forma possível, a não ser que você esteja passando por um momento financeiro bem legal, meu amigo. Aí você precisa literalmente cortar qualquer tipo de gasto que você puder. Mas começando pelo método do 50-30-20, todos os métodos eles vão simplesmente começar pelo custo essencial, ou seja, pela despesa essencial, que é tudo aquilo que você precisa para viver. Então, assim que cair o seu maravilhoso pagode, 50% da sua renda tem que ser pro essencial. Tudo que você precisa para viver no essencial. 30% são gastos variáveis e 20% são os investimentos. Pegando um exemplo aqui de um salário líquido de R$2.000, 50%, que são os custos essenciais, seriam R$1.000. 30%, que são os custos variáveis, seriam 600. E 20%, que são os investimentos, seriam R$400. Começando pelo essencial, é tudo aquilo basicamente que você precisa para manter o seu padrão de vida. Água, luz, alimentação, internet, plano de celular, academia. Aqui é você quem decide o que é essencial para você. Cada um em sua particularidade, eu não sei nem falar essa palavra, sabe o que é essencial para si próprio. Às vezes, uma Netflix ou uma pessoa comum não tem nada de necessidade. Mas às vezes pode ter um cara que para adquirir conhecimento, ele quer os documentários, os filmes, que para ele a Netflix faz o sentido, é necessário. Então, cada um tem os seus gastos essenciais, que são, no método 50-30-20, 50%. Já os 30% que são os gastos não essenciais, é aquele dinheiro que você vai comprar roupa, ter um lazer, ir ao cinema, realmente uma parte da grana para você gastar. E é daí também que, caso o seu custo essencial esteja alto, você tira desses 30% para poder completar a diferença do custo essencial, beleza? E os 20% é para você investir, mas provavelmente, se você não tem uma reserva de emergência, esses 20% vai ser basicamente alocados para você formar a sua reserva de emergência. Para você ter aquele colchão financeiro e quando você precisar de dinheiro, não precisar recorrer a empréstimos, mas sim ao seu próprio fundo de emergência. No método do 70-30, a gente vai dividir a sua renda em 5 partes, tá? Entre elas, as despesas essenciais, os seus investimentos, aposentadoria, educação e gasto pessoal, tá? 5 divisões dessa renda. Sendo óbvio, a despesa essencial com 55%, os investimentos com 20%, 10% para aposentadoria e 10% para gastos pessoais e 5% para educação. Diferente do 50-30-20, no método do 50-30 você tem 5% a mais no custo essencial. Se no 50-30-20 você tem 50% de custo essencial, no método do 70-30 você tem 55% para bancar esses gastos. E começando pelo mais fácil, 55% das despesas essenciais deveriam caber dentro desses 55%, dentro desse método. Mas, Vitor, é muito difícil fazer isso. Realmente, meu amigo, bem-vindo ao Brasil. Tudo aqui é difícil. Por isso que a gente sempre fala de ganhar mais dinheiro e gastar menos dinheiro. E o brasileiro tem que ter em mente que o que quebra ele não são os gastos variáveis, cara, mas sim os gastos fixos. Então, quanto mais você reduzir os gastos fixos, mais dinheiro sobra. 20% são para os investimentos. E é claro que os investimentos, ele não muda
se você não tiver uma reserva de emergência. Se você não tiver reserva de emergência, você vai alocar esse dinheiro na reserva. Caso você tenha, você pode alocar esse dinheiro em algum outro tipo de investimento, ou seja, outro objetivo. Porém, se você não tem a reserva, 20% vai ser para reserva de emergência. Todo mundo vai bater o pé em cima. Não tem escolha, tem que ser feita a reserva de emergência. Parece bobo, toda hora a gente enchendo o saco para fazer reserva de emergência, só que as pessoas esquecem que emergência na vida do brasileiro é uma questão de tempo. Por isso, faça o fundo de emergência. 10% são para a aposentadoria. Basicamente, se você tem alguém na sua família que é aposentado pelo INSS, você consegue ter uma certa noção que eles não pagam uma quantidade digna para um aposentado sobreviver. Tanto que no Brasil, 1% dos aposentados conseguem arcar com os seus próprios custos quando eles se aposentam. Porque o resto tem que se aposentar e continuar trabalhando para arcar com o próprio custo. Por esse motivo, você deve focar na sua aposentadoria e também destinar 10% para a sua aposentadoria. Mas caso você queira usar 10% da aposentadoria para alocar na reserva de emergência, também é válido. E assim, quando acabar a reserva de emergência, você retira os 10% que você tinha acabado de mandar para a reserva e volta e aloca ela para a sua aposentadoria. E a segunda parte dos 10% é para você gastar como você quiser. Mas, Victor, eu vou gastar apenas 10%? Sim, meu amigo, você vai gastar apenas 10%. Se você quiser gastar mais, faça renda extra ou diminui os custos fixos. E o último 5% para educação. Quando eu falo educação, não estou mandando você fazer uma faculdade com 5% do seu salário. Eu estou pedindo para você estudar sobre determinados assuntos através de livros, cursos mais baratos, em diversas plataformas digitais, mas você principalmente estudar finanças pessoais, sobre como controlar o seu dinheiro, como gerir ele da melhor forma possível, como ganhar mais dinheiro, ou até mesmo, se você não queira gastar esses 5% e prefere alocar ele em outro lugar, você pode assistir vídeos no YouTube, como um canal como esse, por exemplo. Também é um modo muito mais fácil de você aprender as coisas. Hoje em dia, com um clique, você tem tudo disponível. Então, esses 5% é para você se educar. Outro método também muito bom, porém pouco conhecido, é o método do 60-20-20, onde a alocação fica 60% para as despesas essenciais, 20% para investimentos e 20% para os gastos variáveis. E um método também que ficou bastante conhecido com o Gustavo Cerbasi e a Natália Arcuri, fundadora da Me Poupe, também reforçou muito isso, é o método de viver um degrau abaixo. Nesse método, é você mesmo que vai determinar a quantidade de dinheiro que você vai investir mensalmente, mas nunca gastando todo o seu salário e sempre tomando conta dele da melhor forma possível, para você gerir ele da melhor forma possível. Ou seja, viver um degrau abaixo é você focar em baixar os custos fixos e deixar ele o mais controlado possível, vivendo sempre a menos, sempre abaixo do que você ganha. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e até o próximo vídeo.